O remetente da comunicação eletrônica deverá, inciso 1, utilizar-se correio eletrônico e-mail institucional e não o da unidade em que lotado para enviar a mensagem. Inciso 2, preencher o campo para com o endereço eletrônico da unidade destinatária e o campo assunto com o número do processo e especificação de uma hipótese do artigo 113. Inciso 3. Digitar no corpo do texto da mensagem eletrônica os dados do processo, número, unidade judiciária, comarca e partes, e o endereço do correio eletrônico e-mail institucional da unidade em que lotado. Inciso 4. Juntar aos autos cópia da mensagem eletrônica enviada, dispensadas a impressão e a juntada de anexos que consistirem em peças do processo, ou quando a mensagem não se referir a feito do próprio ofício da Justiça, arquivá-la no classificador correspondente. Inciso 5. Anexar à mensagem os documentos necessários no padrão PDF e sem restrição de impressão ou salvamento. Inciso 6. Selecionar as opções de confirmação de entrega e de confirmação de leitura da mensagem. Inciso 7. Assinar a mensagem com o seu certificado digital. Inciso 8. Imprimir os comprovantes de confirmação de entrega e de leitura, para juntada aos autos assim que recebê-los. Inciso 9. Inserir no sistema informatizado de andamento processual a informação de envio da mensagem eletrônica. Artigo 116. O ofício de justiça que receber a mensagem deverá, inciso 1, expedir eletronicamente as confirmações de entrega e de leitura da mensagem, que valerão como protocolo. Inciso 2, imprimir a mensagem, bem como os eventuais anexos, para juntada aos autos do processo ou arquivamento, em classificador próprio, se for o caso. Inciso 3. Inserir no sistema informatizado de andamento processual a informação de recebimento da mensagem, eletrônica se for o caso. Inciso 4. Promover a conclusão no prazo legal, quando a mensagem se referir a providências a cargo do juiz. Inciso 5. Encaminhar eletronicamente a mensagem, no mesmo prazo de conclusão, ao correio eletrônico e-mail institucional do juiz, se este assim o determinar, ou ao correio eletrônico e-mail institucional do funcionário a quem couber o envio da resposta. Artigo 117. A resposta aos e-mails deverá ser dada eletronicamente, cabendo ao juiz a quem a mensagem houver sido encaminhada nos termos do inciso 5 do artigo 116, ou ao funcionário, encarregado do envio da resposta, preencher no campo para o endereço do correio eletrônico e-mail da unidade cartorária do remetente da mensagem original. Artigo 118. Na ausência da expedição de confirmação de entrega e leitura pelo destinatário da mensagem, presumir-se-ão recebidas e lidas as mensagens, no primeiro dia útil subsequente ao do envio. Parágrafo único. Tratando-se de medidas urgentes, se frustrada a entrega ou se não confirmados o recebimento e a leitura até o dia seguinte à transmissão, o remetente entrará em contato telefônico com o destinatário e, se o caso, reenviará a mensagem, de tudo lavrando-se certidão nos autos. Artigo 119. Em se tratando de documentos que devam ser juntados em processo digital, será feita em PDF a impressão de que cuidam os incisos 4 e 8 do artigo 115 e o inciso 2 do artigo 116. Artigo 120. Nos casos de inoperância do certificado digital ou enquanto não for disponibilizado, o remetente materializará o documento em papel, colherá a assinatura, digitalizará o documento assinado
e o enviará como anexo da mensagem eletrônica. Artigo 121. Cumpridas as providências dos artigos 115, 116 e 117, as mensagens eletrônicas e seus anexos serão deletados. Subseção 1. Das informações eletrônicas obtidas por meio do sistema InfoJode. Artigo 121-A. A solicitação e o recebimento de informações da Receita Federal do Brasil relacionadas a endereço ou à situação econômico-financeira da parte em processo judicial serão realizadas pelo sistema InfoJode, diretamente pelos magistrados ou servidores indicados, sendo obrigatório o uso do certificado digital ICP Brasil padrão A3. Artigo 121-B. As informações relacionadas à situação econômico-financeira serão juntadas aos autos, passando a tramitar sob segredo de justiça nos termos do artigo 189, inciso 1 do Código de Processo Civil. Artigo 121-C. Serão igualmente juntadas aos autos as informações que versarem apenas sobre o endereço da parte. Não será necessária a tramitação sob segredo de justiça. Seção 14. Das cartas precatórias, rogatórias e arbitrais. Artigo 122. A carta precatória será confeccionada em 3 vias, servindo uma delas de contrafé. Parágrafo 1º. O pagamento da taxa judiciária, devida em razão do cumprimento, deverá ser demonstrado até o momento da distribuição, mediante a juntada da primeira via original do respectivo comprovante de recolhimento. Parágrafo 2º. Quando o ato deprecado for a citação, será instruída com tantas cópias da petição inicial quantas sejam as pessoas a citar. Parágrafo 3º. Exclusivamente em matéria criminal e de infância e juventude, para atos infracionais, se a ordem judicial puder ser cumprida na forma remota, o ato não será deprecado, salvo na hipótese de tentativa frustrada de cumprimento remoto, ou na hipótese do artigo 995, parágrafo 10. Não se aplica esta vedação aos atos de matéria civil e aqueles a serem cumpridos em outro estado da Federação ou por outro tribunal, e também aos atos que devam ser cumpridos presencialmente para viabilizar ato posterior remoto, por exemplo, intimação presencial de testemunha que será ouvida remotamente em teleaudiência. Artigo 123. Constatado que o ato pode ser cumprido em endereço de jurisdição diversa daquela constante da carta precatória, ou ainda que o endereço originário pertence a outra jurisdição, deverá o juízo deprecado encaminhá-la ao juízo competente, comunicando tal fato ao juízo deprecante. Artigo 124. O juízo deprecado devolverá a carta precatória, independentemente de cumprimento, quando não devidamente instruída e não houver regularização no prazo determinado. Artigo 125. As cartas precatórias não serão autuadas, servindo a os encartes remetidos pelo juízo deprecante como face das mesmas, sobre os quais o ofício de justiça deprecado asfixiará a etiqueta adesiva remetida pelo ofício do distribuidor, que servirá de identificação das partes e da natureza do feito, cuidando também anotar no auto à direita o número do processo. Artigo 126. As cartas precatórias, quando possível, servirão como mandado. Artigo 127. Não atendidos pedidos de informações sobre o cumprimento do ato, cumprirá ao oficial de justiça do juízo deprecante reiterar a solicitação e estabelecer contato telefônico com o escrivão do juízo deprecado, de tudo certificando nos autos. Parágrafo único. Em caso de inércia,
Os autos serão conclusos ao juiz do feito para as providências cabíveis. Artigo 128. É permitida a retirada de carta cumprida junto ao juízo deprecado, para a entrega ao juízo deprecante, desde que nela conste o nome do advogado da parte que tiver interesse no cumprimento do ato, com o número da respectiva inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil. Artigo 129. Ao retornar cumprida a precatória, o escrivão judicial juntará aos autos principais apenas as peças essenciais e imprescindíveis à compreensão das diligências realizadas no juízo deprecado, especialmente as certidões de lavra dos oficiais de justiça e os termos do que foi deprecado, salvo determinação judicial em contrário. Artigo 130. Havendo urgência, transmitir-se-á a carta precatória por facsímile, fax, telegrama, telefone, radiograma ou correio eletrônico e-mail, observando-se as cautelas previstas nos artigos 264 e 265 do Código de Processo Civil e nos artigos 354 e 356 do Código de Processo Penal. Parágrafo único. A via original da carta não será encaminhada ao juízo deprecado, será encartada aos autos juntamente com a certidão de sua transmissão, tão logo ocorra o pedido de confirmação de seu teor por parte do juízo destinatário. Artigo 131. As cartas rogatórias cíveis e criminais serão expedidas conforme o procedimento, modelos e formulários aprovados e divulgados pela Corregedoria Geral de Justiça no sítio do Tribunal de Justiça na internet.